Eu quero dividir com você a minha experiência na minha eleição de vereador. Qual foi a minha estratégia, o que eu fiz? Assim, o medo nunca me assaltou. Muitas pessoas não vão para dentro de um processo, embora queira ajudar o seu município, ficam indignadas com os vereadores, com o que não fazem ou com o que fazem de errado, né? Não cumprem, não entregam aquilo que dizem no processo eleitoral que vão fazer, mas a gente vai aprendendo com isso, né? A gente vai aprendendo com isso. E por isso essas pessoas fogem da luta. Eu fui numa estratégia. Tem muita gente que corre porque ela faz conta. Se eu sair candidato em tal partido, eu perco, porque existe uma coisa chamada legenda e que tem um chamado coeficiente eleitoral, que foi Satanás que inventou essa conta. E as pessoas não sabem. Então, se há um número de votantes numa cidade, há um coeficiente eleitoral para que, ao atingir esse coeficiente eleitoral, se faça o primeiro vereador dentro de uma coligação. Hoje não tem coligação mais. Então, as pessoas que vão pela primeira vez, elas têm medo de entrar num partido que já tenha vereador, que tenha 1, 2 ou 3, não é? Ou que vai ter uma coligação onde tem muitos vereadores, porque eles vão atingir o coeficiente eleitoral primeiro. Teoricamente é o que se imagina e não está de tudo errado não. Mas eu nunca me preocupei com isso. Eu me filiei ao PTB e lá já tinha vereadores, né? Tinham candidatos muito fortes. Numa coligação muito forte eu não me preocupei. Eu queria era debater. Sabe por quê? Guarda essa frase. Um homem, ele é levado pelo vento da bandeira que ele defende. E eu sempre defendi bandeiras. Já defendi a bandeira, a luta contra as drogas, a prevenção que eu contei para vocês sobre o projeto Vem Viver. E agora, como é que eu vou para a rua fazer essa campanha? Eu tinha uma Brasília velha que não tinha nem step, certo? Eu enchi aquilo lá de ex-drogados que moravam comigo, que viviam comigo, recuperando. E nós íamos para a rua e contava a experiência deles nas esquinas, comigo, de onde eles vieram, de onde saiu, da cadeia, do abandono, como começou as drogas, usar as drogas. E a gente pegava aquelas caixotes de maçã, a gente pegava aqueles caixotes, cortava e eles lixavam, escrevia meu nome com pirógrafo, queimava assim, Magnum alto número, e os carimbos. Eu ia na sapataria, pegava aqueles restos de borracha e com a gilete eu riscava e eu cortava a borracha e fazia o meu número, certo? Colava numa madeira e minhas filhas pequenas e os internos, a gente comprava uma almofada de carimbo e ia carimbando. Eu ganhava de um amigo chamado Vasni, que tinha uma livraria, um monte de papel que ele me dava, papel assim de escritório, que estava escrito de um lado, mas eu levava numa gráfica, a pessoa cortava para mim, eu usava o lado que estava limpo, botava o meu número e saía na rua entregando às pessoas. Mas o que eu falava para as pessoas era o seguinte, que eu queria ser vereador porque eu não entendia por que um vereador tinha 4 meses de férias. E a pessoa vota num vereador, mas não questiona nada disso. Aí então eu perguntava às pessoas assim, quantos meses de férias você tira? Ou qual é o mês que você tira férias do ano? A pessoa fala, não tiro, eu vendo as minhas férias, eu não tenho como tirar férias. O outro dizia, não, eu não tenho como, eu sou dono dessa lojinha, eu sou dono desse açougue, como é que eu vou tirar? Eu não tenho condição de tirar férias. Eu dizia assim, mas o seu vereador tem 4 meses, mas como assim? 30 dias no meio do ano, ele tem 3 meses no final do ano, e somando o fato de ter uma sessão por semana, somando o fato dos projetos que eles não fazem, dos discursos que eles não fazem, não é? Porque tem 3 tipos de vereadores: vereador, vereador e variador. O vereador é aquele que sabe a sua função, que é legislar e fiscalizar. O variador é aquele que se elege, mas vive variando, não sabe nada, não sabe o que está fazendo ali. E o vereador é aquele que vive agarrado na virilha do prefeito, né? É aquele babão que só faz o que o prefeito manda, se é contra o povo, é contra o povo, né? E depois tenta comprar a reeleição dele. Então, eu dizer, somando tudo isso, o tempo que eles fumam, ficam lá falando palavrão, não dá 10 dias de serviço por ano. A pessoa ficava indignada, e realmente era uma verdade. E eu dizia, eu quero ser vereador porque eu quero lutar contra isso. Me dê uma oportunidade, porque a oportunidade tem que ser pedida. Todo mundo chegou a algum lugar porque uma oportunidade foi dada. Você, por exemplo, você só é o que é porque alguém te deu a oportunidade, né? Alguém te abriu uma porta, né? Amanhã a gente pede a oportunidade para um filho, para um neto. A vida é assim. E é tão bacana dar oportunidade. Eu pedi uma oportunidade às pessoas para poder, e eu queria fazer uma lei para que tivesse aula, que tivesse o município tivesse
ensino sobre droga nas escolas. Eram duas coisas que eu falava, que eu falava e que eu queria lutar. Quando eu chego na Câmara de Vereadores, eu descubro que o lance das férias, né, do recesso parlamentar, aquilo era federal. Era federal. E eu não podia fazer isso na Câmara de Vereadores. Mas eu disse à advogada da Câmara, a doutora Ângela, eu quero fazer assim mesmo, mas é inconstitucional, vereador. Eu dizia, não, mas é moral, eu quero. Escrevi aquilo, os vereadores me chamaram, reunimos, os mais antigos, a gente tudo é amigo aqui. Eu falei, mas vocês não votaram em mim, a gente é amigo, mas eu quero fazer. Vocês votem contra, não tem problema nenhum. Ó, você vive numa situação melhor do que a minha hoje, viu? Porque hoje tem rede social, hoje tem internet. Mas eu insisti com aquilo e fui. Os vereadores não tinham condição de votar contra, né? O povo estava comigo, uma cidade que tem muita rádio. O que aconteceu naquela época? Aconteceu o seguinte, que nós fizemos um trato então. Vamos diminuir para 15 dias no meio do ano e ficar só 30 dias no final do ano. Aí eles votaram comigo. Era uma lei inconstitucional, mas era moral. Eu só era um vereador e aquela moda pegou no entorno, nas outras cidades. Olha só, eu não vou te contar agora como é que eu virei deputado estadual, nem federal. Mas onde eu cheguei depois, eu fui levando aquilo que a Câmara já tinha votado, que era inconstitucional, até chegar à Câmara Federal, para que hoje esse recesso parlamentar de 15 dias, esse recesso, e 30 dias no final do ano, começou na Câmara de Cachoeira do Itapemirim. Não é? Foi lá que eu fiz a minha lei que mais me encheu o coração, que instituiu a leitura da Bíblia na abertura da sessão, depois levei também para as outras casas por onde eu passei, não é? E aí aprovei essa lei importantíssima, e aí o secretário de Educação, doutor Davi Lois, me disse, meu querido vereador, o senhor não pode fazer uma lei para poder instituir matéria, só o Ministério da Educação pode fazer isso, mudar uma grade. Eu fiquei assim, meio triste, como é que eu vou fazer isso agora? E ele me deu uma orientação e me ajudou. Ele inseriu na matéria, em uma matéria, ciência, o estudo sobre drogas. Ele não estava criando uma matéria porque ele não podia fazer isso, mas eu mesmo me prontifiquei a escrever a apostila para poder orientar os professores dessa matéria e também realizei. Fui para a rua levar uma proposta para o povo. Eu fui para a rua discutir uma proposta com o povo. Fui para a rua provocar o povo, né, naquilo em que eles não prestavam atenção. E eu saía com esses internos, mostrava essas pessoas que haviam sido tiradas de cadeia, tiradas da rua, debaixo de ponte e devolvido a vida a elas, e que nós podíamos fazer isso, as pessoas acreditavam. É lá em Cachoeira do Itapemirim, onde eu tive a minha primeira oportunidade, uma cidade que me abraçou, me fez o seu filho, que eu tenho muito orgulho, em que eu passei por todas as escolas, falando sobre prevenção. Onde pai de família hoje, que tem filhos e netos, me ouviram aos 15 anos, aos 16 anos, fazendo palestras, sabe? E que impediu que eles se jogassem nas drogas, e tantos outros que me ouviram também, que fez ouvido de mercador e, quem sabe, desgraçou a sua vida. Mas foi assim, com essa ajuda, né? Aliás, tive a ajuda do Dona Dadá também, minha mãe, que veio do interior da Bahia, me ajudar na campanha lá em Cachoeira do Itapemirim. Ela não conhecia ninguém, a gente deixava ela numa rua cedo e ia buscar de tarde, no final da tarde, porque ela entrava de porta em porta como boa baiana, orava pelas pessoas, convencia as pessoas e o pessoal ficava convencido de votar em mim por causa da minha luta contra as drogas. A minha luta contra as drogas, em defesa da vida, em defesa de valores. E isso me levou à Câmara de Vereadores. Você também acredita nessas bandeiras, você tem as suas bandeiras, bandeira de vida, bandeira de princípios, e isso você pode levar para a rua. Você tem rede social hoje, é diferente, eu não tinha. Você pode discutir isso todo dia com as pessoas, aquilo que você pensa, que você crê e o que você quer. Você tem rede social, você pode prestar atenção no mandato dos vereadores e dizer para o povo, olha, eles não estão fazendo, estão agindo errado, estão praticando errado, precisa modificar o regimento interno da Câmara de Vereadores. O código de postura da cidade precisa ser mudado. Eu quero ser vereador porque eu quero lutar por isso e isso e isso. Quer dizer, tem tantas coisas. Você pode fazer um comício na sua rede social para 2, 3 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas por dia, falando das suas ideias, tudo que eu não tinha. E você tem hoje, né? E nem precisa mais estar sujando a rua, levando papel, dando na mão das pessoas para sujar a rua, que você pode fazer isso pela rede social. Então assim eu me tornei vereador, né? E foi um orgulho muito grande quando eu me elegi, minha família estava lá, eu fiz meu primeiro discurso, minha mãe estava sentada lá, Dona Dadá, do meu lado direito, eu disse, ali está minha mãe. Eu me elegi vereador, mas Deus falou com ela, quando eu tinha 13 anos de idade, que eu vou ser senador da República. Estou assumindo como vereador, mas eu vou ser senador da República, porque eu tinha um objetivo.
eu tinha bandeiras para debater, para discutir. E por isso, eu fui vereador e, em seguida, deputado estadual.